Prometo que eu vou tentar. Nossa, hoje a gente vai falar sobre propósito. A gente já falou sobre. É meio uma sequência, né? A gente já Sim. falou sobre o vazio existencial. A gente já falou sobre o homem, não nessa ordem, que já não lembro mais da ordem. O homem no mundo, né? A espiritualidade no dia a dia. Isso foi terça-feira passada. E aí hoje a gente vai falar sobre propósito. Por que que eu escolhi falar sobre propósito? Porque a gente vê muita, é meio na sequência do vazio existencial, né? A gente vê muita gente é, se queixando, né? Que a vida é vazia, que a vida não tem um propósito, não sei o que eu estou fazendo aqui, não sei para que eu vim para cá, não sei qual é a minha função aqui nesse mundo, né? E muitas vezes as pessoas tendem muito a se ligar no que elas pensam que é um propósito, mas é que é muito ligado só à vida material, né? Então, eu quero ficar rico, milionário. O cara que olha para o Instagram, quer ter um helicóptero, um avião, quer comprar roupa de grife, que é o propósito, a pessoa é milionária e tal. Então, assim, a gente, quando está assim, meio sem saber para que lado vai, normalmente a gente está aqui nesse mundo, né? Está no mundo material, o mundo tem os seus apelos, né? E a gente, às vezes, sem sentir, a gente coloca nossa régua de propósito, ela poderia ser mais alta, a gente coloca ela ali no meio e tal, e fica muito ligada nessa questão dos bens materiais, o tempo vai passando e muitas vezes a gente deixa de cumprir o que a gente veio fazer aqui. Aí vocês vão dizer, bom, mas será que eu estou no caminho certo? Se eu perguntar para a Cláudia, Cláudia, você acha que eu estou indo no caminho certo? O que você vai me perguntar para me responder? Para onde que você está indo, não é isso? Se eu não sei para onde que eu estou indo, como é que eu vou saber se eu estou indo para o caminho certo? Então, eu tenho que saber para onde que eu estou indo, né? Porque a gente também fica nessa dúvida. Meu Deus, será que eu estou... Né? Porque a gente fala assim, não, vamos andar pelo caminho certo. Tá, mas o caminho certo é o caminho que vai me levar para onde eu estou indo. Mas eu sei para onde que eu estou indo. Começamos pensando nisso, né? É, eu me pergunto, para onde que eu estou indo? Para onde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar? Aonde eu quero ir, para onde eu quero chegar, é o meu propósito. Já é uma pista aí, né? Vamos lá. Aí a gente pega na doutrina espírita, tem muita coisa sobre isso. Aí eu peguei só uns trechos de alguns livros que a gente vai caminhando para ver que, na verdade, essa questão do propósito não é uma coisa também escalafobética, super complexa, misteriosa. Não, não é nada disso, é uma parada muito simples. Então, assim, no livro Ideal Espírita, de André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, tem uma passagem que fala que a gente está querendo saber o que a gente está fazendo aqui, né? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Qual é o propósito da nossa vida, da nossa encarnação? Aí diz assim: o objetivo da vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou conforto efêmeros. Porque a autoridade é efêmero, passa, termina. A beleza também, né? O conforto às vezes também passa. Muitas vezes a gente tem uma vida confortável e acontece algum revés e aí a vida fica maluca e já era o conforto, né? Então, o objetivo da vida na Terra não constitui a autoridade, nem a beleza, nem o conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. Então, bom, temos uma pista, né? Então, qual é o nosso propósito aqui? O André Luiz está falando, que o cara já encarnou, já foi médico, já desencarnou, já está lá, escreveu tudo aquilo lá, já está sabendo o que ele está falando, né? Então, ele falou, qual é o objetivo da vida? Ao aperfeiçoamento espiritual. Beleza. Aí vem no livro dos Médiuns, lá no capítulo 31, no item 11, tem a seguinte passagem. Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma. Está aqui. Deus quis que os espíritos se voltassem para ficar milionário, comprar um helicóptero e sair, tirar foto no Instagram, ganhar na Mega Sena, né? Casar com um cara rico. Está escrito isso aqui? Não, não está. Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma. Por quê? Porque nós somos espíritos. Né? A gente não é ilegítimo, não é proibido, não é feio. A gente também perseguir as questões materiais aqui na Terra. A gente vive num mundo material. Então, querer ter conforto, querer ter uma vida boa, né? ter desejos de, sei lá, de repente o cara quer ter um helicóptero, vai ver que o propósito dele é esse, aprender a pilotar um helicóptero, vai salvar alguém lá na hora que o negócio estiver pegando fogo, sei lá. Enfim, é, a gente tem que também saber que nós somos espíritos encarnados. Então, estamos no mundo material, a gente tem que viver como os homens no mundo material. A gente até já falou sobre isso, né? Na semana passada, ou retrasado. A gente falou sobre aquela passagem do livro do Evangelho, que é o homem no mundo. Só que a gente não pode se limitar a isso, porque nós temos que sempre estar lembrando que nós somos o quê? Espíritos imortais e eternos. Então, as nossas decisões têm que ser decisões
de espíritos encarnados no mundo material, mas que sabem que são eternos, que sabem que são imortais e que sabem que a vida continua. Então, isso já alarga um pouco, né, o nosso horizonte e também traz mais uns requisitos para a gente na hora de decidir que a gente vai para onde que a gente vai, né, para saber depois se está indo certo ou não, para o caminho certo ou não. Aí aqui no Livro dos Médiuns, que aliás é um livro que a pessoa não costuma ler, né? Coitado, o pessoal gosta do Livro dos Espíritos, né? O Evangelho, o Livro dos Médiuns. Quem é que dá os livros dos médiuns aqui? Eu já estudamos. Que eu conhecesse, bom, eu já dei, agora eu acho que Né? a Cristiane também devia dar, não sei, estava vendo. A Cristiane falou que vai dar. Então, tá. Quem pergunta quer saber, né? Bom, então, o Livro dos Médiuns, quem sabe um dia a gente vai estudar, é um livro que a gente nunca lê. Né? A pessoa acha que só tem que ler o Livro dos Médiuns quando você... só se eu for médico vou trabalhar com mediunidade. Não, senhores, vamos ler o Livro dos Médiuns, que lá tem muita coisa maneira. Então está escrito lá: Deus quis que os espíritos se voltassem para os interesses da alma. O aperfeiçoamento moral do homem, eis aí o fim e o objetivo da vida. Então combinou aqui com o que o André Luiz falou no Ideal Espírita, né? Que o objetivo da vida na Terra é o aperfeiçoamento espiritual. Então, o aperfeiçoamento moral do homem é o fim e o objetivo da vida, está lá no Livro dos Médiuns. Aí eles falam: o espírito humano segue uma marcha necessária, imagem da gradação sentida por tudo o que povoa o universo, ou seja, o universo é enorme, as coisas estão sempre funcionando, estão sempre em movimento, tem vários mundos, a gente já sabe, né? Tem vários níveis de evolução, de conhecimento, de consciência, e o espírito humano segue nessa marcha de progresso sempre para frente. Às vezes me dá uma estacionada, fica com preguiça, está meio cansado e tal, mas vamos em frente, né? Não pode ficar parado muito tempo, senão chega lá o espírito lá, né? Nosso orientador fica lá esperando sozinho. Bonito. Aí tem uma lista de troços que perdeu tempo lá. Aí continua o Livro dos Médiuns. Todo progresso chega na sua hora. Não chega nem antes nem depois. Chega na sua hora. Então vamos parar de ter pressa também, que esse negócio, não, agora eu vou resolver tudo, vou pagar à vista a parada toda, porque na próxima encarnação eu já quero ir para o mundo feliz. Não vai rolar. Pode ser até, né? Não digo que é impossível, mas é um pouco mais difícil. A gente está naquele negócio da Casa Bahia, um carnezinho, paga uma prestação aqui, outra ali, né? Aí quando você vê, já pagou o carnê todo, não é? É uma coisa sem sentido. Todo progresso chega na sua hora. Da elevação moral, a hora da elevação moral chegou para a humanidade. A gente já sabe, a gente está no período de transição do planeta, né? Então já está na hora da elevação moral da humanidade que habita este planeta, encarnados e desencarnados. Que a gente está querendo atingir o grau, né, de mundo regenerado aqui para a Terra. Ou seja, a evolução moral, a elevação moral não terá o seu ápice nos dias em que vivemos. Kardec escreveu isso lá no século XIX, já passou um tempo, quem sabe não vai ser daqui a pouco, né? Sejamos otimistas. Mas assistimos, contudo, a sua aurora. Então, Kardec, quando escreveu aquele Livro dos Médiuns, ele falou: a gente pode ser que a gente não veja nesta vida a evolução moral da humanidade completa aqui nesse planeta, mas a gente já está vendo o começo, a gente já está vendo que isso está acontecendo. E aí vem a Joana de Ângeles também, muito maravilhosa, né? Na sua série psicológica tem um livro que se chama O Homem Integral. E aí ela fala o seguinte: porque a gente fica pensando também, mas eu quero ser livre, né? Qual é o meu propósito? O meu propósito é ser livre, né? Tem muita gente que quer ser livre. A gente não quer ficar preso sei lá, ao trabalho, às convenções, ao mundo material, a gente quer ser livre. Aí vem Joana e faz assim: tá. Vou te falar o que é ser livre, então, minha filha. Você está equivocado. Ela fala o seguinte no livro Homem Integral: a liberdade que se encerra no túmulo é utópica e mentirosa. Porque às vezes a gente pensa assim: tá um perrengue aqui, mas na hora que eu desencarnar eu vou ficar em paz. Ou serei livre dos problemas. E também não, gente. Me desculpe falar isso para vocês. Eu sei que é uma decepção, mas não vai ficar livre de coisa nenhuma. Porque a gente vai desencarnar, a gente vai para o mundo espiritual com quem? Com a gente. E quem é que tem os problemas? Somos nós. Então, não vai ficar... Às vezes as pessoas... E aí também não é uma crítica, e também não estou fazendo piada com a situação, mas assim, muita gente pensa em suicídio porque tem aquela ideia de que morreu, descansou, se libertou de todos os problemas, de todo o sofrimento, né? E nós que somos espíritas, a gente já estudou o Céu e o Inferno umas 45 vezes, a gente sabe que lá tem os depoimentos, né? A gente sabe que isso não acontece, que a vida continua. Então, a pessoa que nessa ilusão de que vai tirar a própria vida e vai se livrar de todo o sofrimento, todos os problemas, todas as questões,
ela só consegue ganhar mais um problema, mais um sofrimento e uma decepção danada, porque assim, acorda e ainda está vivo. E os problemas são os mesmos, né? E piores, né? A gente ainda dá o piorado. Enfim, o tempo que você poderia se dedicar a isso aqui já cortou, né? Então, o que Jona fala é isso, que essa liberdade, ela é utópica e ela não é verdadeira, né? Aí diz ela, livre é o espírito que se domina e se conquista. Quer dizer, eu sou livre quando eu domino e conquisto o meu próprio espírito, né? Quando eu consigo dominar esse meu espírito e conquistá-lo, movimentando-se com sabedoria por toda parte. Então, quando eu conseguir dominar e conquistar o meu espírito, para que eu consiga me movimentar por toda parte com sabedoria, né, com equilíbrio, idealista e amoroso, superando as injunções pressionadoras e amesquinhantes, eu serei livre. Aí, quando ela fala nesse homem integral, né, que é aquele cujo espírito é livre, né, que se movimenta com sabedoria por toda parte, que já dominou, já conquistou o seu espírito, que se move com idealismo e amor, né, e supera qualquer perrengue, qualquer desequilíbrio, qualquer pressão para ser diferente, quem que a gente lembra? Quem é esse homem integral que Jonas se refere aqui? É Jesus, né? Que é o nosso modelo. Então, assim, o nosso foco é um dia ser como ele. Então, aqui a gente já tem, pelo menos aqui, qual é o meu... Eu tô indo no caminho... Se eu perguntar agora para a Cláudia, Cláudia, você acha que eu estou no caminho certo? Não precisa responder não, tá? Seja minha amiga, eu te amo. Faz assim, só. E se eu falei para ela antes que para onde eu quero ir? Eu quero ir o meu foco, o meu objetivo, o meu propósito é um dia ser como Jesus. Então, eu já posso medir se eu estou ou não estou indo para o caminho certo. Aí vocês vão falar, pô, mas o propósito danado, né? Mas, pô, a gente tem que mirar alto também, né? Vamos ser ambiciosos, né, minha gente? Pô, por enquanto eu quero ser igual a Sara. Se eu conseguir, Vai eu tô ser feliz. já está quase na porta da felicidade. A gente vai falar de felicidade também, porque qual é o propósito que a pessoa pensa? Eu vim na Terra para ser feliz. Até veio, vamos ver. Aí vem aqui em Obras Póstumas, né? Num artigo chamado Credo Espírita, que Kardec escreveu, tem o seguinte trecho. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então apareceu felicidade. Ele está falando, aquele que se esforça seriamente por melhorar, a gente está falando, até agora a gente está falando de quê? A gente está falando de um esforço para se melhorar moralmente, espiritualmente. Aí ele está falando aqui, aquele que se esforça por melhorar, ele não está falando assim, se esforça por ter uma conta bancária com mais dinheiro, por melhorar, melhorar-se, né? Essa pessoa segura para si a felicidade já nesta vida. Então, já dá para ter uma ideia, né? Quando a gente vê na doutrina, quando os espíritos e Kardec também falam sobre propósito, qual é o nosso objetivo aqui, tanto na encarnação quanto em geral na nossa vida que é eterna, né? Qual é o nosso objetivo? É o aperfeiçoamento moral, né? É a gente se melhorar cada vez mais. E aí a gente já tem mais ou menos um norte, porque a gente quer um dia ser igual a Jesus. Beleza, já sei para onde que eu quero ir. Aí ele vem e coloca esse ingrediente e fala assim, não, quem consegue fazer isso não é quem consegue se aperfeiçoar moralmente nesta encarnação totalmente 100%. Não, é quem se esforça seriamente, está escrito aqui, por melhorar. Já nessa vida, assegura para si a felicidade. Então a gente já está vendo que propósito, que a gente atinge através do aperfeiçoamento moral, traz felicidade. Então, quando a gente fala assim, o que eu quero na minha vida? Eu quero ser feliz. É isso. Meu propósito é esse. Mas eu quero ser feliz como? Através do aperfeiçoamento moral, né? Não é através de coisas, nem de pessoas, nem que eu quero aquela pessoa para mim, que eu quero determinada situação, porque eu só vou ser feliz quando a paz mundial reinar e tal. A gente até vai ser mais feliz quando a paz mundial reinar, mas a gente não está esperando, não precisa ficar esperando isso. Estou fazendo um sério esforço, estou me dedicando a fazer essa transformação, aquela reforma íntima que a gente fala o tempo todo. Então, eu já consigo assegurar para mim uma felicidade, pelo menos relativa, nesse mundo, né? E aí vem o céu e o inferno e coloca mais um ingrediente nessa questão. Porque ele fala, olha, Kardec fala lá no capítulo 3, fala o seguinte, a felicidade não é pessoal, ou seja, a felicidade que eu devo buscar, que é aquela que a qual o meu aperfeiçoamento moral vai me levar, que deve ser o meu propósito na minha vida, né, que eu preciso trabalhar nisso,
essa felicidade não é pessoal, não é só para mim, não é individual. Eu não devo buscar uma felicidade só para a minha pessoa, para o meu espírito. Aí no céu e inferno continua. A felicidade não é pessoal. Se só a encontrasse em si mesmo, se não pudesse fazer com que outros a partilhassem, seria egoísta e triste. Então, o que adianta ser feliz sozinho? Tem até o Tom Jobim, não é o Tom Jobim que falou? É impossível ser feliz sozinho? Acho que é Vinícius. Ele leu o céu, Vinícius. Ele leu o céu e inferno, fez aquela música. Senão a felicidade seria egoísta e triste, porque eu sozinho, eu lá, né, sei lá, na minha felicidade, todo mundo sofrendo em volta de mim. Ela, a felicidade, está na comunhão de pensamentos que unem espíritos simpáticos. Então, aqui, por exemplo, estamos sendo felizes nesse momento. A gente também não tem muita essa noção, que a gente fica achando que a felicidade está mais para frente, de acordo com, sei lá, certas condições que a gente coloca. Aí a gente perde momentos de felicidade que a gente tem e a gente não vê, não percebe. Porque, para mim, por exemplo, esse é um momento de felicidade. Estamos aqui numa comunhão de pensamentos com pessoas que pensam, né, que somos espíritos simpáticos, então a gente se gosta, a gente se reuniu aqui, a gente veio de vários lugares diferentes, está aqui, todo mundo sentado aqui 8 horas da noite escutando eu falar esse montão de coisa. Eu me preparei para falar isso também, vim lá, cheguei aqui. Então, assim, para mim, nesse momento, eu sinto felicidade. É um momento de felicidade para mim. Às vezes que eu venho para cá para falar essas coisas que a gente fala, quando a Sara me dá bronca que eu falei demais, eu também sinto felicidade. Senão eu tenho conteúdo. Então, a gente também tem que ficar atento, porque assim, o nosso propósito não é uma coisa também que a gente, não, eu só vou conseguir satisfazer esse propósito, né, cumprir esse propósito quando eu for igual a Jesus. Não, a gente está fazendo isso todo dia. A gente falou sobre isso semana passada, quando a gente falou sobre a espiritualidade no dia a dia. Né? A gente está fazendo isso todo dia, não precisa ser uma coisa especial. Tem gente que confunde propósito com missão. Não, porque eu não sei qual é a minha missão nessa terra. É você mesmo, meu filho. A sua missão é essa. Você não vai fazer coisas maravilhosas. Até pode, né? Mas não é todo mundo que está aqui, né, na Terra encarnado, que vai fazer coisas grandiosas e maravilhosas. Eu quero salvar a humanidade do egoísmo. Sinto muito, vai ser meio difícil para você, uma pessoinha sozinha, fazer isso, né? Porque todo o resto da galera não quer. Também não adianta você querer salvar o cara que quer se afogar, né? Então, assim, propósito não é missão. Ainda não sei qual é a minha missão. Sabe, seu propósito é você mesmo, se melhorar, aperfeiçoamento moral. Aí a gente atinge aquela felicidade que a gente compartilha com as outras pessoas e a gente vai indo nesse caminho. Então, assim, sem a comunidade, sem o convívio com outras pessoas, a gente não consegue chegar, né, nessa felicidade que é o propósito. Que é aquele negócio, né? O propósito é a felicidade é o propósito. Agora, eu sozinho não chego, né? A gente precisa da comunidade, a gente precisa de outras pessoas, até porque é no convívio que a gente consegue ter as oportunidades de saber para onde que a gente está indo, se a gente está indo bem ou se a gente não está indo bem. No convívio com as outras pessoas, de preferência aquelas bem diferentes da gente, né? Aquelas que são bem diferentes mesmo, são aquela oportunidade que Deus dá, que é muito maneira. Você chega lá e fala assim, qual é o meu propósito? É não encarnar mais com esse sujeito. Esse é um propósito. Não é um propósito, tá, gente? Isso aí é um projeto. Aí, o que eu vou fazer, então, se eu não quero mais encarnar com esse sujeito? Eu vou amar o sujeito. E se eu encarnei com ele, Chico Xavier tem um texto bonito falando sobre isso, né? A nossa família é a família que a gente precisa ter, as pessoas que convivem com a gente são as que a gente precisa ter, o nosso trabalho é o que a gente merece ter, o que a gente necessita para ter as experiências que a gente precisa ter aqui na Terra. Então, assim, o nosso propósito, ele passa por essa convivência, né? É nela que ele acontece, é nela que a gente vai trabalhando no propósito, vai conseguindo ganhar passo a passo. É todo dia, é no primeiro passo. Mas isso aqui está difícil. Hoje eu não dou conta. Beleza, então amanhã você tenta. Mas lembra que tem que dar aquele passo ali, né? Bom, então, assim, e por isso também que os espíritos falam, olha, o que a gente vem fazer na Terra? A gente vem se melhorar e melhorar o planeta também, né? Então, é na comunidade, é no grupo, na convivência com outras pessoas, encarnadas e desencarnadas também. Não vamos esquecer que a gente convive com os desencarnados e muitas vezes, eles conseguem saber o que a gente está pensando. E às vezes você pensa assim, estou pensando um negócio aqui, mas ninguém está sabendo o que eu estou pensando. Está sabendo. Tem uma galera que escuta, né? Tem uns encarnados que escutam também, mas é menos, né? Então, assim, a gente tem que lembrar também que a gente convive com os desencarnados, né? E a gente tem esse propósito também de melhorar nós mesmos e tentar melhorar o que a gente puder, né? Para as outras pessoas e para o planeta e tal. Não cortar a árvore, não tacar fogo na mata, aquelas coisas básicas que a gente já sabe, né? Não tacar plástico no oceano. É isso.
Bom, então, assim, até agora, pelo que a gente leu, aí eu tirei, assim, algumas coisas em comum, né, desses trechos que a gente leu. Então, quando a gente leu os trechos sobre propósito, o que apareceu? Interesses da alma, aperfeiçoamento moral, ser livre, que é o espírito que se domina e se conquista e se move com sabedoria por toda parte, que é idealista e amoroso e que supera as pressões mesquinhas para ir lá fazer um desvio. Tudo que a gente leu sobre propósito, resumindo, os principais itens são esses que eu acabei de falar. O que a gente leu sobre felicidade, também, os principais itens. Possuir o necessário, porque Kardec pergunta, né, para os espíritos. Ah, poxa, eu sei que aqui na Terra a gente não vai conseguir a felicidade plena, né? Mas, pô, tem alguma felicidade assim que pode ser comum a todo mundo que está encarnado? O que é provas e expiações, né? A gente sabe que o mundo de provas e expiações não é um mundo feliz. Então, se não é um mundo feliz, não tem a felicidade o tempo todo, né? E aí, Kardec falou, olha, perguntou para os espíritos, a gente sabe que não dá para todo mundo ser feliz o tempo todo aqui na Terra, porque aqui é um mundo de provas e expiações, mas não tem assim um denominador comum, uma coisinha básica que todo mundo possa ter, né, que precise ter para todo mundo ser felizinho, pelo menos. Aí os espíritos falam, olha, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, né? A gente já falou aqui, bom, de acordo com o meu esforço, né, eu consigo mais felicidade ou menos felicidade. É meu esforço para me melhorar, né, nessa minha caminhada de evolução moral, de reforma íntima e de convivência com as outras pessoas. Aí ele fala, entretanto, o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outros. Porque também esse negócio de felicidade é muito relativo, né? Muda, né? Muda com o tempo, muda com a nossa maturidade, muda com a nossa vivência. Coisas que a gente achava, sei lá, 10 anos atrás, que se a gente conseguisse alcançar, iriam nos trazer felicidade. Hoje em dia, depois de ter passado esse tempo todo, a gente aprendeu alguma coisa, a gente viveu e tal, a gente fala, pô, aquilo ali não ia trazer felicidade. Ou até eu consegui, mas não fez essa diferença que eu achava que ia fazer. Então, assim, o nosso conceito de felicidade, ele vai mudando, né? Tem um livro muito bom, que até a gente já teve até um trabalho aqui na casa sobre esse livro, O Gigante Deitado. Não. Sobre. É Não? falando sobre o Fala, Jerônimo né? Mendonça, né? Jerônimo Mendonça. Vocês já ouviram falar nele? Era um médium maravilhoso, espírita, né? Que ele teve vários problemas de saúde e ele ficou paralisado do pescoço para baixo. E ele ficava numa cama. E ele era palestrante espírita. Então, quando ele ia fazer palestra. Você conheceu ele? Não, não conhecia. Eu conheci. Conheceu? Maneiro. Queria ter conhecido também. Aí, quando ele ia fazer palestra, ele ia na cama. Levava a cama, ele ia deitar na cama e ele ia fazer palestra, na maca, né? Ele ia fazer a palestra deitado. Porque e ele falava maravilhosamente bem e sabia coisa pra caramba e tal. E ele, por isso que o livro chama O Gigante Deitado, porque ele era um gigante, mas ele estava deitado ali. E aí, uma vez, numa entrevista, perguntaram para ele: o que é a felicidade para você? Aí ele falou assim: poder se virar sozinho na cama. Porque ele era paralisado do pescoço para baixo e ele não conseguia se mexer. Então, para ele, a felicidade seria ele conseguir virar de lado sozinho, sem precisar chamar alguém para poder ajudar ele. Então, para a gente ver como é que é essa questão da felicidade, ela é relativo, né? É de acordo com várias coisas, com o tempo, com a situação, com a experiência, né? No dicionário tá lá definido o que é felicidade. É um estado durável de plenitude e bem-estar físico e psicológico, é, que é o mesmo que paz interior, né? O que é paz interior? Então, a gente fala assim, qual é o propósito? Eu quero ter paz interior. É o que paz interior? Vamos ver. O Livro dos Espíritos fala sobre isso, na questão Nem 922. sempre paz interior é felicidade. Não. Porque você pode estar ter paz interior, mas não está se sentindo E feliz, você pode estar feliz da vida num lugar onde você não onde tem você paz não tem interior. paz interior. Pois é. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outros. Entretanto, há uma medida. Quanta gente também, ó, eu estou falando, vou lembrando dos negócios. Quanta gente queria ficar rica, pensa, todo mundo vai lembrar de alguém. O cara ganhou na Mega Sena. Aí falou: putz, meus problemas acabaram. Estou rico, milionário. Vou comprar uma fazenda lá em Rio Bonito, onde chove 365 dias por ano, mas eu gosto que eu moro lá. Eu não, ele, o cara lá. Aí ele foi lá, comprou aquela fazenda maravilhosa, não sei o quê, ficou rico, milionário na Mega Sena, aconteceu o quê? Todo mundo vê Jornal Nacional, né? Foi assassinado por causa do dinheiro. Então, assim, é,
É o que ele fala, o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outros, né? Então a gente também tem que saber o que a gente pede, né? Por isso que a gente tem acreditado, a gente sabe o que pede a Deus, mas a gente não sabe o que pede, mas Deus sabe o que dá. Ele dá o que a gente precisa para ter a experiência que a gente precisa ter. Aí Kardec pergunta: entretanto, há uma medida comum de felicidade a todos os homens? Ou seja, tem um basicão lá que todo mundo pode ser felizinho, assim, pelo menos por enquanto? Aí os espíritos falam: com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Se você possui o necessário na sua vida material, então, com relação a isso é felicidade. O que é o necessário? Aí também é outro conceito subjetivo, né? O necessário é o quê? Você ter o que comer, o que vestir, um lugar para dormir. Tem gente que tem isso e acha que isso daí não é suficiente. Para ele, necessário é ter, sei lá, um carro, ou ter, ser diretor de não sei o quê, ou ter aquela pessoa que ele ama e que não quer saber dele. Então, assim, com relação à vida material, possuir o necessário já é um parâmetro de felicidade. E aí eles continuam. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé no futuro. Ah, isso não poderia ser paz interior? Consciência tranquila e fé no futuro? Ah, dá um ingredientezinho, né? Consciência tranquila precisa ser uma pessoa que ande no... Ou então uma que vive em negação, né? Ou isso. Tipo, você tem consciência tranquila. Pode dizer também. E aí, na questão 923 do Livro dos Espíritos, tem, o Kardec pergunta: o homem pode na Terra usufruir da completa felicidade? A gente já sabe que não, né? Mas, enfim, os espíritos são pacientes falando para o Kardec: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele, do próprio homem, amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, assim, e tem uma outra passagem do Livro dos Espíritos também, que os Espíritos dizem: o homem é o artífice da sua própria infelicidade. Ou seja, estou infeliz? De quem é a culpa? Minha. Eu sou o artífice, fui eu que construí, eu construo a minha felicidade, ainda que relativa, e eu construo a minha infelicidade. Ah, mas eu não me lembro de ter feito nada nessa vida. Ah, não, mas já teve mais 800 mil vidas antes dessa, né? Então faz nessa mesmo. Nessa mesmo, nessa mesmo. Mas a gente vive em negação. Fala assim, não, é algum problema da outra vida passada. Mais fácil. É. Então, assim, essa é a felicidade máxima possível na Terra, né? A gente pode, depende de nós amenizar nosso sofrimento e ser tão felizes quanto possível. Aí, se a gente lembra de novo do Jerônimo Mendonça, o que para todo mundo aqui, tenho certeza, ia ser um mega blaster sofrimento, a pessoa ficar deitada na cama a vida toda, sem poder se mexer e achando que felicidade é poder se virar sozinho na cama, né? Ele era uma pessoa alegre. Muito. E ele era alto astral, e ele fazia palestra pra caramba, e ele não deixava de sair de casa por causa disso, né? Então, ele, dentro daquela situação difícil, que certamente era uma expiação, né? E era um exemplo para todo mundo também, ele conseguiu encontrar um lugar de felicidade. Ah, ele seria mais feliz se ele pudesse andar? Certamente seria, mas ele não podia, mas ele conseguiu arrumar um lugar de felicidade dentro daquela situação toda, né? E certamente também, quase com certeza, o propósito dele nessa terra, dessa encarnação, ele cumpriu, né? Perfeitamente. Foi um exemplo e tal, enfim, e conseguiu achar esse lugar de felicidade e, certamente, evolução espiritual e moral nem se fala, né? Porque quem enfrenta uma prova dessas com otimismo, com bom humor, com força, com fé, ainda demonstra, ainda ensina, certamente, né, ganhou nota 10 nesse quesito da transformação, da evolução moral. Bom, então assim, como é que se faz? No que eu falei, né, livro dos espíritos, essa coisa toda, mas aí como é que a gente vai fazer então? Para a gente poder saber qual é o propósito, como é que vai fazer então? Né? A parada prática sempre é mais interessante. Não sei também se eu soubesse o que eu estava fazendo. Mas eu fiz um negocinho aqui que pode ajudar, né? Então, como é que faz? Primeiro, eu tenho que saber onde é que eu quero chegar, para eu poder saber qual é o caminho que eu vou tomar e o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, onde que eu quero chegar? Qual é a minha meta? Meu propósito é esse. É onde que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é meu propósito. E colocar meu propósito no lugar certo a partir disso tudo que a gente acabou de ler, né? Então, meu propósito não pode ser eu ter sucesso só aqui na vida material. Como eu já falei, não é ruim, nem proibido, nem ilegítimo, nem nada. Até porque a riqueza, por exemplo, né, que muitas pessoas perseguem como objetivo de vida, até como propósito e tal, ela
tem uma finalidade boa, se for bem utilizada, né? Cria emprego, consegue ajudar um monte de gente, né? Diminuir a dor dos outros, tal. Então, não tem o dinheiro, por exemplo, ele não é bom nem ruim, né? Ele é neutro, como tudo. Ele é bom ou ruim dependendo do uso que a gente dá para ele, né? Então, ele não pode ser um fim em si mesmo. Ah, eu quero ser rico porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ser rico porque eu quero ter dinheiro. Isso não pode ser um fim em si mesmo porque é uma coisa vazia. Se não fosse assim, a gente não veria tantas pessoas ricas, né, de dinheiro e tal, e tomando remédio para dormir, com depressão, às vezes até cometendo suicídio. Então, aquela coisa que dinheiro não traz felicidade facilita a vida para caramba no mundo material, né? A gente não nega, mas não pode ser um propósito em si mesmo, porque a pessoa atinge aquilo ali e acontece o quê, normalmente? Vem o vazio. Por quê? Porque ficou a vida toda perseguindo aquela situação material, conseguiu alcançar, e aí agora fazer o quê com aquilo ali, né? Então, o propósito tem que ser maior do que esse, tem que ser mais amplo do que esse. Por isso que a gente falou disso aqui tudo, da transformação moral, né? Que traz essa felicidade. Bom, então assim, onde que eu quero chegar? Eu tenho que saber, tenho que identificar. Como é que eu vou saber? Eu tenho que refletir, eu tenho que pensar, né? Para isso eu preciso ter calma, preciso ter tempo. Eu não posso ficar nesse negócio da vida louca, né? De acordo, eu trabalho, faço isso, faço aquilo, sei que chega de noite, dorme, acorda de novo. O tempo vai passando, então eu tenho que ter tempo, tenho que ter calma para refletir sobre isso, né? Silêncio também. Eu não tenho que me comparar com mais ninguém, porque eu sou única. Todo mundo aqui é único, todo mundo é original, todo mundo tem suas características próprias, seus talentos. Então, não adianta eu querer colocar o meu propósito, né? Onde que eu quero chegar, eu quero ser igual ao fulano. Não vai rolar. Por quê? Porque eu não sou igual ao fulano. Eu quero ser igual a Jesus. Aí pode. Só Jesus. No mais, não precisa ficar se comparando com mais ninguém. Só Jesus. E aí também pensar, esse meu propósito seria só para mim? Eu quero ser feliz sozinha? Ou ele também contempla a sociedade, ou contempla as outras pessoas, contempla um grupo, né? Porque eu já sei que se for só para mim, tudo bem, meu desenvolvimento moral é meu, e meu desenvolvimento espiritual é meu. Mas se eu coloco meu propósito pensando só em mim, eu vou ser feliz sozinha. Né? Bom, aí uma vez que eu já sei para onde que eu estou indo, onde que eu quero chegar, eu tenho que ver qual é a estratégia que eu vou usar para chegar lá. Porque a gente tem estratégia para tudo, né? Você vai lá no trabalho, tem aqueles negócios lá, tem que fazer isso assim, a gente tem estratégia, mas para a nossa vida a gente não tem. A vida vai passando, a gente vai indo, vai fazendo aqui, vai fazendo ali e tal, mas normalmente não tem uma estratégia. O que que é? O que que eu vou fazer para chegar ali onde eu quero chegar? Né? Como é que eu vou chegar lá? Aí tá, eu já sei onde que eu quero ir, já sei qual é a estratégia que eu vou usar, quais são os instrumentos que eu vou precisar para chegar lá. Cada um tem os seus, né? A gente tem talentos, e tem talentos que a gente já traz, e tem aqueles que a gente está aqui para desenvolver, aqueles que a gente não sabe que tem, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade aparece para a gente poder descobrir mais um talento que a gente não sabia que tinha e conseguir desenvolver esse talento, porque ele vai servir para para nossa caminhada, da gente atingir esse nosso propósito da evolução moral, espiritual e da felicidade. Agora, como é que eu vou saber se eu tenho, quais são os meus instrumentos para chegar onde eu quero, para ir lá, né, cumprir a minha estratégia, se eu não sei nem quem eu sou? Se eu não me conheço, até a minha estratégia vai ser furada, e até né, a minha ideia de que é ali que eu quero chegar vai ser fraca, mas eu não me conheço. Então, quem sou eu? Quais são as minhas dificuldades? Quais são as coisas que eu tenho facilidade? Muitas vezes, esse lance de o que eu tenho que estar fazendo aqui na Terra, a gente descobre quando a gente está fazendo alguma coisa que você fala assim, puxa, estou gostando de fazer esse negócio, tipo eu aqui. O meu propósito não é fazer palestra, é eu ouvir o que eu estou falando, eu acho. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é legal é eu gosto, eu me sinto feliz e me sinto tranquila quando eu estou aqui falando. Né? Então, assim, mas como é que eu vou saber se o meu propósito, a minha estratégia e os meus instrumentos são adequados se eu não sei nem quem eu sou, não me conheço? Então, por isso que toda hora a gente fala, o que que precisa? Autoconhecimento. A gente precisa pensar em nós, nos analisar, ver onde é que está difícil, onde é que está fácil, ver onde está a dificuldade. Normalmente, onde está a dificuldade é o propósito. Que a gente está, pelo menos nessa encarnação que a gente veio resolver. É onde está difícil. Onde está fácil, a gente já resolveu. É fácil. Né? Normalmente é onde está difícil mesmo cascudo. Então, é isso que a gente veio fazer aqui. Vamos lidar com essa situação, com essa pessoa, com a gente mesmo nessa circunstância, né? Aí que está o trabalho.
E isso, desenvolver talentos, recursos, por exemplo, eu desenvolvi cara de pau nessa encarnação. Aliás, se eu tivesse cara de pau desde o começo, quando eu nascia, já a minha vida tinha sido mais fácil, mas não, eu só fui desenvolver depois mais velho. Aí a cara de pau é ruim? Depende, é igual dinheiro, é neutro. Depende para que você usa, não é? Depende do uso que vai dar. Por exemplo, você chegar na frente de um montão de gente que você não conhece, outras que você conhece, e falar um monte de coisa, precisa de uma certa dose de cara de pau. Porque não sendo assim, tem gente que não consegue. De repente, né? Então, assim, fui servidora pública, é necessário também você desenvolver uma cara de pau lá. Então, isso é um talento que eu não sabia que eu tinha, que agora eu já sei. Vamos ver, tomara que sirva para as próximas encarnações. E aí, tá, beleza, eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei a minha estratégia, eu sei meus instrumentos, eu sei aqueles instrumentos que eu não tenho, mas que eu preciso desenvolver para isso, beleza. Aí, bom, qual é o resultado que eu estou querendo? Eu tenho que deixar uma impressão no mundo, né? Assim, eu vou fazer as coisas para ficar famosa, para todo mundo lembrar de mim. Eu acho muito triste quando a pessoa desencarna e ninguém fica com saudade. Mas existe. Quando os espíritos dizem que é quando você morre realmente. Quando você morre mesmo, que você morre porque ninguém se lembra de você porque você morreu, né? Então, assim, Enquanto se lembra de você, você está vivo, né? Então, eu acho uma tristeza. A pessoa fala assim, putz, já vai tarde. Então, assim, qual é a impressão que eu quero deixar, né, nesse mundo quando eu desencarnar e nas pessoas com quem eu convivo e tal? Isso também tem que entrar no planejamento, né? Porque eu posso querer atingir lá o meu objetivo, do meu propósito, e sair, eu vou atingir esse negócio de qualquer jeito, a minha estratégia eu vou, sei lá, pisar no pescoço de geral aí. É meio difícil fazer um desenvolvimento moral assim, mas sei lá, eu posso estar equivocado. Naquela hora eu estou assim, meio pensando. Pô, que impressão que eu vou deixar no mundo, né? Qual foi a transformação boa que eu fiz para o mundo também e para as pessoas com quem eu convivo? Ainda faltam 2 páginas, mas já chegou minha hora, mas eu vou falar rápido. estou só olhando as partes. Na hora boa termina. É igual a semana passada, Marquinhos. Não é? Aí ela vai ficar assim, que assim seja. Então, assim, quem sou eu, né? De onde eu vim, quem é a minha família, quem são as minhas origens, quem são as minhas raízes. Não sei. Eu fui adotada, não sei. Mas tá, aonde eu estou? Onde é que eu me situo? Qual é o meu passado? As outras vidas eu não lembro. Beleza, mas você chegou até aqui e tal. Então, assim, tudo isso eu tenho que saber. Como é que eu vou saber? Eu tenho que me conhecer. Porque tem muita coisa minha que nem é minha. É das gerações que me antecederam. E eu só fico repetindo o padrão. Isso pode me atrapalhar para eu poder conseguir atingir meu propósito, que é essa evolução moral, que é essa felicidade. Então, eu tenho que saber de onde que eu vim, quem eu sou, como é que é meu padrão de pensamento, como que eu decido, como que eu penso, como que eu ajo, movida pelo quê, né? Como é que é o meu movimento no mundo, né? Como é que eu olho para as coisas, eu tenho que saber. E também tem que saber como é que funciona o mundo em que eu vivo agora, né? A gente está encarnado no mundo material, então a gente tem que viver nesse mundo. Então também, para eu poder saber a minha estratégia, para eu poder saber, para eu atingir lá meu propósito, né? Para eu poder saber quais são os instrumentos que eu preciso usar para chegar lá, eu tenho que saber o mundo, como é que funciona esse mundo que eu estou vivendo. A gente aqui no Brasil estamos vivendo numa economia, sei lá, neoliberal, em que muita gente pensa que para ser feliz tem que ser o seu próprio patrão, trabalhar de noite, aquele negócio de empreendedor, não sei o quê, não, e aí a pessoa fica naquela. Nesse mundo que eu vivo, não estou dizendo que é ruim nem bom, mas é o mundo que eu vivo. Então, nesse mundo que eu vivo, como é que eu vou me conduzir para poder atingir meu propósito? Quais são os meus instrumentos? O que eu devo fazer? Porque nós já estamos chegando, vivendo uma utopia de que, não, então agora eu irei lá fazer o meu desenvolvimento moral e será tudo lindo. Eu tenho que saber como funciona o mundo onde eu estou inserida, né? Para saber que caminho que eu vou pegar. E como que eu vou escolher os meus projetos. O que eu chamo de projetos? São aquelas coisas que a gente vai fazendo uma por uma para poder ir lá em direção ao nosso propósito. Então, como é que eu vou escolher esses projetos e como é que eu vou executar esses projetos? Para isso, eu preciso saber o contexto onde eu estou inserida. E ninguém está encarnado no Brasil por acaso, né? Se você abrir o olho e falar que não está escrito em sueco lá na maternidade, você caiu no Brasil mesmo. Então, você está inserida aqui. Não adianta passar a vida inteira falando, mas no dia que eu vou morar na Suécia, eu devia ter nascido na Suécia. Não nasceu, meu filho, você nasceu no Brasil. Então, como é que funciona as paradas aqui no Brasil? É aqui que a gente vai ter que, né, fazer o negócio do desenvolvimento moral. Não é para os fracos, não é para os fracos. Mas se Deus botou a gente aqui, que ele sabe que dá para fazer, né? Então, assim, a gente tem que tomar essas decisões e tudo isso sabendo que estamos no mundo material, mas sem perder de vista e sempre se lembrando, e isso é o mais importante,
que nós somos espíritos imortais. Então, essa experiência terrena vai acabar, a gente vai desencarnar. Sinto muito falar isso para vocês, mas é verdade. E a gente vai continuar sendo espírito imortal e a nossa vida vai continuar. Então, assim, temos que levar em consideração isso também, né? Na hora que a gente vai definir isso tudo que eu estou falando aqui. E viver nessa perspectiva. Então, é um equilíbrio entre a vida no mundo material, que a gente está encarnado aqui, mas a vida também que a gente sabe que existe no mundo espiritual e viver como espíritos imortais, não só aqueles que têm um corpo físico. Então, sei lá, será que vale a pena eu gastar metade da minha encarnação e meu dinheiro todo para manter uma juventude que eu sei que não adianta, porque eu estou ficando velha, né? Será que esse que é o meu propósito? Ser a juventude eterna, por exemplo? Eu sou um espírito imortal. Na hora que eu desencarnar, meu corpo lindo, maravilhoso, tudo enxuto, malhadão, sarado, cheio de botox, vai ficar onde? Morto. No meu caso, vai ser cremado e vão espalhar minhas cinzas no cinema, que eu já pedi isso para minha irmã. Ah, vai ter no cinema? Porque aí eu vou poder assistir os filmes que eu não tenho tempo para ver agora. Aí ela falou assim, não, mas os caras passam aspirador de pó no cinema. Mas eu falei, mas aí não é problema meu, já foi. Você vê espírito. Mas eu vou lá com os pés. Não, tem cinema lá no nosso lar inteiro, no mundo espiritual. Eu tô achando que eu vou pro nosso lar, a gente é uma pessoa otimista. No Umbral pode ter cinema também, sei lá, espero. Vai ser caro, não vou poder entrar. Bom, então assim, qual é o nosso desafio, né? Nessa questão do propósito e serve para tudo. A gente tem que viver no mundo material, né? Escolher e realizar aqueles projetos que nós achamos que são, né, em prol do nosso propósito, mas dentro de um planejamento maior, né, de um propósito mais amplo de criaturas divinas, né, espíritos imortais, criados, filhos de Deus, criados para a perfeição, que nós já somos, mas a gente não sabe. Aí todo mundo fala, é perfeito só Deus. Eu sei, minha gente. Quando eu falo perfeição nossa, é relativa. Perfeito, mais perfeito só Deus. Mas a gente foi criado perfeito, porque assim, Deus não cria coisa meia boca, né? Cria umas coisas mais ou menos. Deus não cria nada mais ou menos. Ele criou a gente, criou bem, criou perfeito. A gente é que não tem consciência da perfeição que nós somos. Então, também o nosso caminho do desenvolvimento moral, espiritual, é ir tirando esses véus de ignorância que a gente tem, para a gente descobrir em nós a perfeição que nós já somos, né? E ampliando a nossa consciência, e por isso a gente precisa conhecer. Alguém está com dúvida? Não, estou vendo o que eles estão fazendo ali. O que vocês estão fazendo aí? Livro de quê? É o livro ali da. Vai todo mundo para o cantinho da reflexão. Acho bem que sim. Ou vai ter prova semana que vem, hein? Mentira. Bom, só para encerrar, então. Com o Livro dos Espíritos também, questão 923. No mundo de redes sociais, os espíritos nem sabiam que ia ter isso agora, mas eles já meio que, né, escreveram o seguinte: o sábio, para ser feliz, olha para baixo e nunca para cima, a não ser para elevar sua alma rumo ao infinito. Então, assim, não tem que se comparar, não tem que ficar lá, eu vou ser feliz quando eu... não. A gente faz, por exemplo, como a gente falou aqui, do Jerônimo Mendonça. Se eu pensar numa pessoa que era paralisada do pescoço para baixo, fazia palestras maravilhosas, muito melhores do que as minhas que consigo andar e vir aqui, então, nossa, né? Ele seria uma meta, mas, pô, eu já estou aqui, né? Então, eu já consegui andar um caminho, né? Todo mundo que está aqui, a gente já andou um caminho, a gente já fez progresso. Então, vamos olhar para isso em vez de olhar para o que a gente ainda não atingiu, ou para quem tem mais do que a gente, ou para quem a gente acha que tem, porque às vezes a gente pensa que a pessoa tem muito mais progresso espiritual do que a gente, mas não tem. A gente só sabe da gente, né? E o alerta, para fechar, no Livro dos Espíritos, questão 921, que os Espíritos falam o seguinte: o homem, eu já falei, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Então, está infeliz? Está chateado? Hashtag chateado. Vai botar a culpa no marido, na mãe, no pai? Não, gente. Quem é o culpado da infelicidade da gente? Nós mesmos, né? Então, vamos trabalhar nisso. Fez sentido essa barafunda toda? Com certeza. Fez, né? Obrigada, minha gente.